Sejam muito bem-vindos ao canal que é uma verdadeira biblioteca de veículos aqui no YouTube. Aqui no Marcas História você tem acesso a histórias de várias montadoras de motos, carros e caminhões. Nos mais altos detalhes e com qualidade de imagens e vídeos, tenho planos para expandir muito mais para trazer histórias de locomotivas famosas, aeronaves, veículos exóticos e muito mais. Isso só será possível quando o canal ser monetizado e eu receber da plataforma para conseguir trazer um conteúdo incrível para vocês, historiador e historiadora automotiva. Deixe seu like, não lhe custa nada. Inscreva-se e compartilhe os vídeos com pessoas que gostam assim como você das histórias dos veículos. Eu também gostaria de trazer um conteúdo mais sério, na verdade revelador, sobre tecnologias do passado, aviões movidos a energia livre, carros que se locomoviam através do magnetismo não tinham rodas, e muitas outras coisas, como pessoas que foram assassinadas por descobrir como é possível fazer um carro se locomover à água. No YouTube, isso seria proibido, e eu não quero problemas com a plataforma, que adora apoiar conteúdo inútil e que não agrega nada na sua vida, mas assim é o mundo. Para isso, eu fiz o Marcas e História na plataforma do Telegram. Lá, tudo isso que eu falei está disponível para vocês. O link eu deixo na descrição ou comentários. É de graça, é só inscrever-se. Espero por vocês lá. Vamos para a história de hoje. Citroën, uma marca inovadora, tecnológica e de uma história incrível. Eu já falei dela em outro vídeo aqui no canal, mas a de hoje é com a narração original minha e com mais qualidade, então vamos para mais um remaster. A história começa com André Citroën, nascido em 1878 na Holanda. Frequentou a Escola Polytechnique de Paris, hoje conhecida como Institut Polytechnique de Paris, e começou a trabalhar para uma empresa automobilística em 1905, logo após se formar. Aos 27 anos fundou a Société des Engrenages Citroën, traduzido para Citroën Gear Company, que produzia engrenagens helicoidais duplas usadas para moinhos. Com sucesso adequado, logo depois patenteou um novo tipo de carburador e, consequentemente, quis fazer uso dele, desenvolvendo o hoje conhecido Citroën. André Citroën tinha grande respeito pelo método de produção de Henry Ford, o fundador da Ford Motor Company, e queria que a Citroën seguisse um caminho muito semelhante ao da Ford. Depois de um empreendimento lucrativo na fabricação de granadas, graças à Primeira Guerra Mundial, a Citroën começou a desenvolver carros comuns, como inicialmente planejado. Seu primeiro automóvel foi chamado de Citroën Type A, movido por um motor 4 em linha de 1,33 litros, com uma velocidade máxima de 40 milhas por hora. O carro veio em 6 estilos de corpo total. A operação começou um pouco antes de 1919, e em 1920 a Citroën conseguiu fabricar mais de 20 mil carros. Para se ter uma ideia do preço, o Citroën Type A, ou Type A, chame como quiser, era relativamente acessível, sendo vendido por 7.205 francos franceses, o equivalente a cerca de $500 em 1920. Isso equivaleria a cerca de 5.000 no dinheiro de hoje. André Citroën era muito bom no marketing e inspirou muitas outras montadoras. Em 1922, o nome da Citroën no céu. Como assim, Washington? Calma, eu explico. A Citroën apresenta no segundo modelo de sua gama, o B2, criatividade mais ousada, pela primeira vez marcando a abertura do 7º Salão do Automóvel de Paris. Uma aeronave escreve o nome da marca nos céus de Paris. Marketing para destacar a qualidade de seus veículos. Meia largata lançados em 1922, André decide enviá-los pelo deserto do Saara. Em 1924, a Citroën fabrica 50 mil veículos. A Citroën apresenta o B10, o primeiro carro com carroceria totalmente em aço. A montadora então organiza a expedição Cruciere Noire, que atravessa o continente africano de norte a sul. Não posso deixar de falar da Torre Eiffel também, com um anúncio espetacular na Torre Eiffel exibido o nome Citroën
em letras iluminadas de 20 metros de altura. Foi usado 250 mil lâmpadas e 600 quilômetros de fiação. Curiosidade: Charles Lindbergh usou o sinal para guiá-lo ao pousar depois de voar pelo Atlântico. A propaganda de André Citroën na Torre Eiffel foi de 1925 a 1934. 1926 a 1930, a Citroën apresenta o B14, o automóvel mass market, com características de luxo, e o B15, o primeiro veículo comercial francês com cabine fechada. A Citroën lança o C61, o primeiro caminhão de alta velocidade da França, em 1929. É lançado o C4F, versão comercial do C4. Anos depois de sua fundação, a Automobiles André Citroën SA já era a quarta maior fabricante de automóveis no mundo e a líder absoluta na Europa, muito à frente de suas rivais francesas Renault e Peugeot. André Citroën se tornou um homem rico e festejado, frequentando os ambientes mais exclusivos e privados da aristocracia, chefes de estado e celebridades internacionais. Em 1931, 5 anos depois da expedição Cruciere-Noire, a Citroën organiza mais um nome para testar meu francês, a Cruciere Jaune. Sem reconhecer o que é limites, a marca pretende atravessar a Ásia, de Beirute a Pequim. André era um especialista em criar fatos e foi pioneiro na arte de vazamento controlado. Ele deixava escapulir pequenas informações sobre seus futuros lançamentos, e os meios de comunicação e o público se encarregavam de transformar aquilo no assunto do momento. Mas as inovações de marketing de André não se limitavam à comunicação. Além de oferecer garantia e seguro, peças de reposição em suas concessionárias, era possível fazer um test drive e até mesmo comprar um carro a prazo. Até então ninguém havia pensado nessas coisas. Sim, meus amigos, o cara sabia usar o cérebro. A invenção do motor flutuante, que ao ser colocado sobre lâminas de borracha evitava que vibrações fossem transmitidas ao carro, desenvolvido em 1932, conquistou a imaginação de André Citroën, que comprou a licença exclusiva de sua utilização na Europa. No início, os carros tornaram-se um sucesso, mas logo os competidores que ainda usavam madeira na estrutura de seus veículos passaram a adotar um novo design. André não teve oportunidade para redesenhar a estrutura de seus veículos, e estes passaram a ser vistos como retrógrados. A Citroën vendeu grandes quantidades apesar do visual retrô de seus automóveis, pois o baixo custo e a leveza dos modelos eram seus pontos mais fortes. Isto encorajou André a desenvolver o Traction Avante, um carro tão inovador que não haveria concorrentes à altura em competições automobilísticas. O modelo tinha 3 características revolucionárias: a estrutura monobloco, suspensão independente nos pneus dianteiros e a direção frontal. O modelo foi lançado em 1934 e revolucionou a indústria automobilística, sendo o primeiro com tração dianteira a ser produzido em grande escala. Fabricado por 23 anos, de maio de 34 a julho de 1957. Seu modelo original atingiu rapidamente a marca de 300 veículos comercializados por dia. Mesmo o lançamento do Traction Avante não resolveu as sérias dificuldades econômicas da empresa, que não conseguia cumprir com seus compromissos financeiros. Nesta época, a Citroën era a líder em fabricação de veículos na França e na Europa, e a segunda maior do mundo. O governo francês pediu então a Pierre Michelin, sim, ele mesmo, a principal credora, que limpe as contas da empresa e coloque em situação sólida. Tempos depois, André Citroën vem a falecer. Então, Pierre Boulanger torna-se CEO da marca. No ano seguinte, a empresa apresentou o 11MI Diesel, primeiro automóvel de passageiros do mundo a utilizar um motor diesel. A Citroën também lança o veículo comercial TUB, que significa Transporte Utilitário Série B, em 1939. Durante a ocupação alemã da França na Segunda Guerra Mundial, a empresa continuou com seu trabalho desenvolvendo conceitos que mais tarde chegariam ao mercado, como o modelo DS, carinhosamente apelidado por Boca de Sapo. Esses modelos foram largamente criticados pelos jornalistas
contemporâneos como radicais e até mesmo como soluções avant-garde para o design de automóvel. Isto iniciou um estranho período de lealdade à Citroën, normalmente visto apenas em marcas como Porsche e Ferrari, gerando uma espécie de desejo pelos automóveis por parte dos citroenistas, que duraria quase 2 décadas. Durante a guerra, a fábrica da Citroën Quai de Javel é bombardeada em 1945. A fábrica Javel é reconstruída depois. Com o término do conflito, a montadora lançou um novo modelo do 5CV, um automóvel que surpreendeu a Europa e se transformou em sinônimo de carro popular na França. Nesta época, percebendo a necessidade de popularização do automóvel, Pierre Michelin, então proprietário da montadora, ordenou um estudo para desenvolvimento de um automóvel pequeno e com custo baixo de produção, sendo assim acessível a quem não poderia comprar um Citroën de transporte individual. O resultado foi o lançamento em 1948 do Citroën 2CV, um veículo destinado a operários e agricultores. Era a popularização do automóvel através de um carro barato, leve e de carroceria simples, produzido até 1990. O modelo vendeu mais de 5,1 milhões de unidades em suas 30 versões lançadas no decorrer dos anos e rapidamente se tornou um item de colecionador. O prestígio da montadora era tamanho que em 1951 a Citroën 15V se tornou o carro oficial do governo francês. Ainda este ano, a montadora começou a produção do 2CV Van, com mais de 1.200.000 unidades comercializadas até março de 78. Em 1947, a montadora faz a apresentação do modelo H. Com certeza você já viu ele em algum jogo ou então em algum filme. Em 1955, a Citroën apresenta o DS, um carro saído da ficção científica. A marca lança seu primeiro caminhão com tração nas 4 rodas, o 45 CDU. O ID19 junta-se à gama em 57. Em um ID19 vence o Rally Monte Carlo. Como resultado, a Citroën decide participar de outras corridas de rua. Nos anos 60, a Citroën não ficou parada não. Abertura da fábrica de Rennes-la-Janais, na Bretanha, em 1960. A MI6 é lançado no mesmo dia em toda a Europa, no ano de 61. Em seguida, a Citroën apresenta a versão carrinha do MI6 em 1964, colocando-se entre o 2CV e o AMI6. O Diane junta-se à gama Citroën depois. O modelo Diane 6 em 1968, e Mahari é lançado em 68 também, e o AMI 8 em 1969. Década de 70, o Citroën M35 é uma série limitada com apenas 267 exemplares produzidos, nascido de um acordo assinado com a Maserati. Em 1968, a Citroën SM é lançado em 1970. Já no ano seguinte, no Salão de Paris, o modelo GS, então premiado carro do ano, e depois o CX em 1974. Em meados desta década, a montadora francesa, que sofria grandes perdas financeiras, muito em virtude do fracasso do motor rotativo com motor, estava debilitada e incapaz de lutar contra a queda do mercado automobilístico, que acompanhou o embargo do petróleo em 1974. Este era um sinal ameaçador do que ainda estaria por vir. E em menos de um ano, a montadora estava à beira da falência. O governo francês, receoso com a demissão em massa, coordenou as negociações que resultaram em dezembro de 1974 na fusão entre Automobiles Citroën e Automobiles Peugeot, formando assim uma única empresa chamada PSA Peugeot Citroën, a atual chamada PSA Group. Como eu falei no vídeo da Peugeot, vídeo este que está incrível, vou deixar o card acima. A fusão bem-sucedida foi a salvação para ambas as montadoras. Ainda este ano foi lançado o Citroën CX, que apresentava os avanços tecnológicos mais recentes da marca, como por exemplo o conjunto do motor e caixa de câmbio transversal dianteira, suspensão hidropneumática e rodas independentes, mantendo o veículo em altura constante, vidro traseiro côncavo e um painel de instrumentos futurista. Em 1981, James Bond pilotou um 5CV no filme 007, Somente para Meus Olhos.
o que proporcionou grande visibilidade para a marca francesa no mundo inteiro. No final desta década, em 1987, mais uma inovação. Todos os veículos Citroën passavam a vir com garantia anti-corrosão de 5 anos. No ano de 1995, o Citroën apresenta o Jumping Dispatch e sua carrinha compacta. O AX Electric faz a sua estreia e o novo Citroën Saxo é apresentado em 1996. O Citroën C3 Pluriel e o C5 são apresentados em 2000. Depois o C8 em 2002 e a montadora francesa vence o World Rally Championship em 2003 e 2004 no Salão Automóvel de Paris. A Citroën apresenta o 204 e o C4 hatchback e o coupé. Os novos C5 e C5 versão carrinha, o modelo C3 Stop e Start também são apresentados. Muito bem, senhoras e senhores. O vídeo ficou bem longo e vou contar mais um pouco da história, que é muito grande, mas vou deixar o link do site da montadora falando de todos os modelos que eu não citei. Se encontrará em inglês, mas o Google disponibiliza a ferramenta para vocês poderem traduzir. Mas podem ficarem tranquilos, cada parte e acontecimento da história da marca foram citados neste vídeo. Outra inovação da marca foi a criação em 1910 da divisão de luxo DS. Eles passaram a ser uma marca independente da Citroën, que fazia até então releitura dos principais modelos da marca francesa, com uma pegada mais descolada, melhor dizendo, mais luxuosa. Outra curiosidade rápida. 50 anos após o lançamento do tão amado Marguerite com seu corpo de plástico termoformado, Citroën reinterpreta o original para o século XXI. Agora é 100% elétrico. Um hard car é criado por estilista Jean-Charles de Castelbec. E a campanha publicitária faz referência à geração de 1968 que caiu no carro pela primeira vez. É uma mistura perfeita de arte e moda. Um carro bem peculiar da Citroën é o CX Experience. Em 2016, um carro conceito longo, baixo e design elegante que transmitia um espírito de requinte avançado e poder. Foi a essência do programa Citroën Advanced Comfort. Isso se concentra em uma combinação perfeita de espaço para passageiros, luz, ergonomia e conectividade esculpido. Assentos com memória de forma volante de raio único, painel de instrumentos em nogueira e os encostos dos bancos definem o tom de alto luxo, iluminação ambiente, purificador de ar central 19, tela sensível ao toque, aplicativo Share with U para compartilhamento de arquivos a bordo e um plug-in híbrido. Powertrain continuou o tema de inovação relaxada para a condução definitiva. Nos últimos anos, a marca veio andando no mesmo caminho das outras, como investir no mercado de carros elétricos, e seus últimos modelos, na minha opinião, são bem bonitos e tecnológicos, como o novo C3, C5X, CL3, Sedan e o C3 Aircross. A montadora tem muitos carros conceitos que eu gostaria de falar aqui no canal. Então, se vocês têm interesse que eu faça um vídeo só falando dos carros conceitos da Citroën, comente nos comentários. Eu agradeço por assistirem até aqui. Deixe seu like e até breve.